Pouca coisa mudou para 2025 e é exatamente por isso que a essência do Wrangler continua a mesma e é exatamente isso que a gente quer. A gente vai tratar hoje do Jeep Wrangler Rubicon 2025. Essa aqui, a partir de agora, é a única versão disponível para esse modelo aqui no mercado brasileiro. É a mais aventureira, a mais descolada, tem esses paralamas escurecidos e é sobre ela que a gente vai falar a partir de agora. Antes de lembrar que você está no canal do Veículos e Velocidade, se não for inscrito por aqui, se inscreva e também fica até o fim do vídeo, porque a gente vai levar esse carro para um percurso off-road. Dito isso, também se inscreva no perfil do nosso parceiro Marco Escada lá no Instagram, @1.8. Agora a gente começa a olhar para esse Wrangler. O destaque na dianteira é de fato a nova grade frontal, mais estilizada, agora com mais elementos em pretos e também com cada uma das 7 fendas com esse material em tom cinza. Se a gente lembrar das versões anteriores, a versão Saara, por exemplo, que era mais sofisticada e menos aventureira, ela tinha um tom com cada uma das fendas separadas pela pintura do carro. Agora não, agora todas elas estão incluídas dentro da grade do carro. E isso vem junto aqui para a porção do farol que eu vou falar na sequência. A gente fala então de um carro off-road raiz, com para-choques aqui em plástico, mas muito rígidos e muito firmes, porque o que tem embaixo dele é a verdadeira estrutura do carro. A gente percebe aqui os ganchos para rebocar esse carro fixos no chassi do carro. A gente percebe até aqui, ó, se a gente puder aproximar, Marco, olha só, tem a longarina do carro nessa posição, ela vem até a parte aqui do para-choque e esse gancho está fixado exatamente na estrutura do carro. Por isso ele é funcional. Agora, ainda que a gente esteja falando aqui de um Wrangler, um Jeep tradicional, ele ganhou evoluções ao longo da vida. Eu falo aqui, ó, do DRL, que está presente aqui nos dois paralamas, esse DRL aqui em LED, e quando a gente aciona a partida do carro, ele vai acender. Agora, a gente pode já encontrar também os próprios faróis principais, que são em LED, e aí eu vou ter aqui luz alta e luz baixa no bloco principal, e ainda o farol de neblina. Todo o conjunto de iluminação aqui é em LED. Primeiro destaque na lateral aqui desse Jeep Wrangler fica por conta dessa roda de liga leve. E a gente vai ver aqui um desenho de roda de liga leve de 17 polegadas. E aí a gente pode pensar, puxa, mas Renegade Compass tem aro 18, 20, 19? Por que aqui é um aro 17? Porque ele precisa ter essa estrutura de pneu aqui. Ele precisa ter um pneu mais alto, e esse aqui inclusive um pneu de uso misto, mas com um bom grip ainda aqui, para poder enfrentar situações de off-road. E por conta disso, o aro é menor, para que ele possa ser, por exemplo, reduzida a sua pressão para andar em off-road, ou voltar para a pressão normal para andar num fora de estrada. Agora, a versão Rubicon é diferente da Saara anterior, porque aqui a gente tem uma ambientação mais voltada para o off-road. Agora ela é a única vendida aqui. Então, os paralamas do carro em plástico são pretos, são sem pintura, tem o emblema aqui no capô, e os espelhos retrovisores têm a seta, porém também são em preto. A gente percebe aqui, ó, essa parte da estrutura do carro aqui também um estribo, pintado em preto, e é uma pintura fosca própria para bater ou encostar. E aqui nessa porção traseira do teto, em que você pode retirar inclusive essa parte, essa versão Rubicon aqui, ela não tem pintura. Então a gente vê o carro, né, com essa diferenciação de tom também aqui no paralama traseiro. Agora, olhando para esse Jeep Wrangler, é impossível ficar indiferente, porque esse carro tem muito estilo, tem muita personalidade e não tem como a gente não olhar para ele, e mesmo em tempos atuais com carros bonitos ou com desenhos bem diferentes, olhar para um estilo tradicional como esse aqui chama bastante atenção e mostra como esses carros são de fato atemporais.
Parte traseira do Wrangler, a gente já tem então essa lanterna e ela é um pouco mais saliente, exatamente inspirada até mesmo em galões dos antigos Jeeps. Então a gente vai ter aqui uma iluminação toda em LED. Um detalhe aqui, não está acionado agora, mas esse carro tem lanterna de neblina, ao contrário de outros Jeeps atuais que estão perdendo esse equipamento. O Wrangler ainda tem a lanterna de neblina nessa posição. Mais um gancho aqui em vermelho funcional para fazer reboque no carro e o step como um Jeep deve ser, como uma quinta roda e colocada na parte externa do carro. E aqui dois detalhes. Câmera de ré posicionada aqui fora, ou seja, depois da step, no ponto mais extremo da traseira do carro. Não adiantava nada a câmera estar aqui se a step estava mais para fora. Então aqui ela está na posição correta. Brake light posicionado aqui, a luz elevada de freio, terceira luz de freio. Por que não está aqui dentro? Porque o teto do carro pode ser removido e aí ficaria sem essa assistência. Então por isso a colocação aqui junto do step. E na parte do porta-malas, a abertura, como ela funciona? Como um Jeep raiz deve ser. Lateralmente, aqui a abertura, o step vai então para a lateral do carro e soltando a tampa, a gente consegue levantar o vidro. O vidro, de fato, ele fica solto aqui, ele não fica preso, mas por conta disso a gente já consegue ter acesso a esse espaço. Você vai ver muitas mochilas aqui e mais uma outra bolsa ali atrás que eu vou te explicar para que ela serve. Mas por enquanto, eu quero te mostrar o seguinte, a gente tem aqui uma tomadinha 12 volts, exatamente para você colocar ali algum acessório, então a gente consegue fazer o uso dessa tomadinha aqui na lateral. Aqui atrás a gente tem de fato um espaço com um carpete, né, e tem alguns ganchinhos aqui para amarrar a carga. Aqui embaixo, situações aqui ó, com o triângulo do carro e ainda aqui nesta outra porção a gente tem um porta-parafusos. Para que serve isso aqui? Para quando você retira o teto do carro, você põe todos os parafusos deles colocado aqui de novo, né? Aqui embaixo ainda tem ó, o macaco aqui desse Jeep Wrangler e um pouquinho de areia, porque a gente sabe que outros influencers e youtubers já utilizaram esse Jeep aqui em condições um pouquinho mais extremas. Deixa eu tentar colocar no lugar aqui a tampa, pronto. Além disso, nesse porta-malas tem outra coisa que é interessante. Eu quero te mostrar aqui, ó. Essa aqui vai ser a capa das folhas do teto que você tira lá na frente e guarda elas aqui no porta-malas. E ainda aqui um subwoofer Alpine. Dá uma olhadinha ali, Marco. Olha o tamanho desse subwoofer. Uma caixa de som com um grave de ótima qualidade e que vai dar uma sensação muito maior quando a gente fala em termos, né, de som para esse carro. Agora, para fechar o espaço do compartimento, 498 litros de capacidade aqui. E aí, se eu tiro o teto do carro, como é que fica a estrutura e a segurança de um Jeep Wrangler? A gente vai te mostrar. É para isso que ele tem essa estrutura interna aqui e é um verdadeiro Santo Antônio que a gente tem aqui. Então tem essas barras em que se a gente toca ou bate aqui, elas são muito fixas, muito firmes. E essa estrutura do carro, ela acompanha todo o desenho dele. Vai daqui de trás lá para frente, desce lá do lado do para-brisa, tem mais ainda uma travessa ali central onde estão os alto-falantes, eu vou te mostrar depois. E é isso que garante a estrutura do Jeep Wrangler quando ele não está com a capota. Então não é essa partezinha aqui de fora, não é isso aqui, a estrutura do carro não está aqui, está de fato ali dentro. Por conta disso é um carro espetacular esse Wrangler, com soluções que impressionam bastante quando a gente fala em termos de carro e com a capacidade toda que ele tem. Agora a gente espia lá dentro. A expectativa inicial é que talvez o banco de trás seja parecido com uma picape. A gente já vai experimentar. Antes, olha só, material emborrachado e suave ao toque, mais uma vez aqui, e onde a gente apoia o braço também. Deixa eu subir. A porta abre bem, inclusive, olha só, quase 90 graus aqui, isso é bom, isso é importante. E de fato é quase como se fosse uma picape cabine dupla mesmo, porque o assento não é muito comprido, o assento é mais curto, você fica com as pernas mais altas, mas aqui, por óbvio, com muito mais conforto do que em relação ao Fiat Pulse também, que a gente testou há um tempo atrás, em que o assento era curto, só que aqui ele é mais macio, ele é um pouquinho mais anatômico. Agora, né, tudo isso dentro da ideia de ser um Jeep, né? Então, a gente não tem o conforto de um sedã aqui, bem pelo contrário, né? Mas todo o encosto é bom, é confortável da gente sentar, dá para fazer viagem com ele tranquilamente. Tem dupla saída aqui, ó, de ar-condicionado no console traseiro.
Então tá aqui, ó, a saidinha dupla e os comandos dos vidros elétricos posicionados aqui nessa outra posição aqui ao centro também. Porta-objetos, mais um porta-moedas aqui, enfim. E vejam esse carpete aqui, ó, você não tem um carpete embaixo, mas esse tapete aqui, melhor dizendo, você consegue fazer ele lacrar, olha só. E assim, se você for andar com esse carro na areia, ele vai ficar totalmente, ele vai cobrir totalmente a porção que a gente tem interna do carro. Isso é muito bom porque é mais fácil, por exemplo, se sujou, você vai limpar depois. Bolsinha porta-objeto aqui atrás, muito fácil também da gente poder acessar. E aqui, tem descansa-braço? Tem. Ah, não, aqui é para deitar, olha só. Deita junto com o próprio encosto do carro e o encosto de cabeça do passageiro, que legal essa solução, vira um porta-copos. Então tá aqui, ó, super bem posicionado, dá para botar até um celular aqui nessa posição que a gente tem aqui no centro, quando não tiver com o quinto passageiro. E preciso te dizer também que essa parte do teto traseiro aqui também sai, só que aqui exige um pouquinho mais de detalhamento, tem que tirar parafusos, tem outro processo para a gente fazer. Na parte interna, a gente já consegue ver aqui, ó, nas portas, nessa porção superior aqui, um revestimento que é emborrachado suave ao toque. E aqui, a porção onde a gente apoia o braço, o mesmo couro dos bancos. E aí, nessa parte aqui dos bancos, tem uma novidade. O material é em couro, o ótimo acabamento desse couro, esse banco é muito bom, especialmente porque ele tem boas abas aqui na lateral. A novidade para a linha 2025 é que os comandos do banco, a partir de agora, eles são elétricos. Então a gente consegue fazer os ajustes elétricos, tanto do motorista quanto do passageiro, nessa versão Rubicon aqui. Além disso, falando ainda dessa questão, né, para subir no carro, ó, por isso que tem esse puxador aqui para a gente poder subir, porque ele de fato é bastante alto. Agora, a gente tem aqui então 7 entradas USB espalhadas aqui pelo interior do veículo. E eu vou dar a partida para a gente olhar um pouquinho mais para dentro dele. Volante aqui do Jeep Wrangler, a gente já percebe esse desenho aqui emborrachado, com costuras em vermelho, um volante grande, inclusive, exatamente para poder lembrar e trazer de novo a raiz desse carro. Olha a diferença, painel curtinho, a gente vai ver isso na imersão dirigindo, material suave ao toque, emborrachado, mas aquele material muito forte, muito robusto. Aqui a central multimídia é uma das novidades desse ano modelo 2025. Por quê? Porque ela está maior. Antes a gente tinha, tanto no Wrangler quanto na picape, na Gladiator, a gente tinha aquela central multimídia menor com as duas saídas de ar aqui redondas. As saídas redondas permanecem nas extremidades, mas agora elas viraram essas duas aqui, ó, na horizontal aqui, para que ele pudesse abrigar a mídia então de 12 polegadas. E aí já vamos ver as funções delas aqui. Página principal você pode configurar, acesso para mídia, a rádio que você estiver ouvindo, se você quiser mudar a estação, programar a estação. Conforto do ar-condicionado você também vai encontrar aqui, pode fazer essa alteração tanto por essas peças aqui, quanto pelos botões físicos que a gente tem aqui embaixo, e é um ar digital de dupla zona. Pareamento com telefone celular, ele é sem fio, você pode fazer dessa forma, e aqui aquele menu que a gente já conhece da linha da Fiat Jeep, mas aqui muito mais elaborado, né, com controles do retrovisor eletrocrômico, a câmera de visão frontal com linha de guia dinâmica para um uso off-road, não é uma câmera para manobras. Você pode também olhar para a parte de trás, e essa aqui também é uma câmera com linha de guia dinâmica, mais uma vez a ótima resolução das câmeras que a gente tem na Jeep. E ainda aqui configurações do carro, segurança e direção, as assistências ao motorista, frenagem autônoma, alerta de ponto cego, tudo isso a gente pode configurar, por exemplo, aqui a intensidade que a gente quer e o tipo de assistência que a gente também quer. Tem outros detalhes aqui, ó. Controle do banco e também do volante. Eu posso fazer isso tanto aqui pela mídia quanto aqui pelo painel. Aquecimento do volante nesse botão aqui e também aqui, ó, um aquecimento do banco do motorista, né? Dos dois bancos a gente pode até, ó, aquecer. E aí em 3 níveis de aquecimento, né, para a gente poder utilizar. Você nunca vai usar um aquecimento do volante aqui no Brasil, mas ele está presente aqui no Wrangler. Passando para cá, para a última tela, páginas off-road, que vai ser o diferencial. Então você controla se a barra estabilizadora está conectada, se o eixo dianteiro está conectado, nesse caso não está porque a gente está andando com o carro no 4x2,
Questões da caixa de transferência, que também está desbloqueada, a gente não está usando o 4x4. E o travamento do eixo traseiro também, aqui desbloqueado. Medidores de acessórios, então aqui vai ter questões aqui ó, do pressão do óleo, enfim. Angulação lateral, enfim. E de novo aqui, se você quiser olhar a câmera frontal. Passando para cá, para o painel de instrumentos, a gente vai ver aquele cluster tradicional como um Jeep de verdade raiz deve ser. Com o velocímetro analógico e o conta-giros analógico. E ali dentro, a tela central de ótima resolução, que ela vai ser controlada aqui pelo lado mais esquerdo do volante. Então, passando para baixo, eu tenho uma tela da informação do percurso, mais uma eu vou ter aqui o áudio, mais uma as mensagens, mais uma de configuração e ainda a configuração do veículo. Volto para cá, aí eu tenho o velocímetro e agora eu vou passar para a direita e eu vou poder ver ali também as situações, né, se eu quiser passar para milhas por hora, muda a função. Aqui, temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do óleo, temperatura da pressão do óleo, melhor dizendo, enfim, todas aquelas informações que são muito peculiares da linha da Jeep e até mesmo ali o medidor da pressão dos pneus. E aqui a tela off-road, a mesma que a gente já viu na central, e ainda situações do sistema de assistência. E voltando aqui para a tela de economia, eu posso passar para o lado, né, e vou ter mais de uma das médias de consumo. Do painel, a gente já viu aqui botões do ar-condicionado e alguns que a gente tem para funcionar, mas aqui botão para desligar o start-stop, desligar controle de tração, desligar aqui o sensor de estacionamento traseiro e aqui o assistente do off-road para que você limite velocidades. Fazia muito tempo que eu não via um acendedor de cigarros aqui num carro, mas está aqui a tomadinha 12 volts. Os botões dos vidros elétricos estão aqui nessa porção central, porque essa porta é removível, mas também não dá para entender, né, porque que o vidro está aqui, se tem o controle do espelho aqui. Mas enfim, a posição ficou interessante, porque talvez nem teria um lugar aqui na porta para tu colocar o botão do vidro, ele ia ficar muito apertado, então é melhor mesmo que ele esteja posicionado aqui. Entradas auxiliares, USB-C, USB-A. E aqui a gente tem o seguinte, ó, deixa eu baixar aqui a alavanca de marcha, botões auxiliares para quando você instala a barra de LED, para quando você quer botar um outro acessório no carro, os botões já estão aqui, eles não têm função, mas eles estão aqui para quando você instala acessórios. O botão para bloquear o eixo dianteiro, bloquear o eixo traseiro, aqui para o off-road mais, para que o carro faça programações off-road, a alavanca da tração e a alavanca do câmbio. Essa aqui a gente vai ver mais adiante. Freio de mão não é eletrônico, freio de mão no travão para que o carro fique posicionado. E ainda descansa-braço central com uma porção mais interior aqui e eu posso ter até uma bandejinha ainda nesse outro espaço. E aqui em cima uma das coisas mais legais aqui desse Jeep Wrangler, né? Quando a gente pode, ó, tirar, tá faltando uma parte aqui, ó. Quando a gente pode tirar, mais uma partezinha, faltou aqui, faltou. Quando a gente pode tirar a capota do carro e aí poder andar com esse carro aqui, com essa verdadeira curtição que é remover o teto desse carro. E aí, tirando essa peça, e eu vou dizer para vocês que ela não é muito levezinha, a gente vai poder então guardar ela lá naquela bolsa que a gente viu lá atrás. Mas é só essa peça que pode ser removida? Não. A gente também pode remover o lado direito do teto do carro. E isso você não precisa nem esperar por um off-road para fazer com esse Jeep Wrangler aqui. A gente pode fazer isso também com o próprio carro. São 3 presilhas aqui, mais uma que você retira. Ó, basta empurrar aqui para cima. E ele já vai sair, deixa eu segurar aqui para não derrubar no chão. Olha só, metade do teto do carro eu já estou conseguindo remover. Eu vou dizer o seguinte, ó, não é a coisa mais fácil e a coisa mais leve que você vai fazer com o Jeep Wrangler é tirar esse teto. Mas a curtição é garantida e essa possibilidade faz toda a diferença num Jeep. A chave aqui desse Wrangler é esse desenho, um desenho totalmente diferente dos modelos que a gente já conhece da Fiat Jeep, e ela é canivete. Ela tem lâmina. Por que ela tem lâmina? Porque se for necessário você vai utilizar isso aqui sem que o botão presencial funcione. Ou seja, se por acaso faltar pilha, você tem como ligar, porque ela funciona assim de forma presencial. Você tem botões aqui para o travamento das portas e eu com a chave no bolso, eu posso, inclusive, ó, o carro está aberto agora, eu posso travar aqui pelo botão as portas do carro. Só que vocês veem que ele não levanta o vidro.
e ele não levanta de nenhuma forma. Então, nem se eu pressionar o botão de travamento e segurar, olha só, ele vai levantar o vidro. Você precisa fazer isso manualmente antes de sair do carro. E tem o sensorzinho da linha Fiat Jeep aqui atrás da maçaneta da porta. Então, basta você encostar o dedo aqui que ele já destrava, não precisa apertar no botão. Vamos fazer um teste? Com o carro travado, essa chave deve ter a opção de ligar o motor 2 vezes. Armou ali a ignição, mas já ligou o carro, agora sim, perfeito. Então você pode dar a partida remota também nesse Jeep Wrangler. Números de toda essa estrutura. O ângulo de entrada, o ângulo de ataque desse Jeep Wrangler aqui, ele tem 41,4 graus. E aqui atrás, o ângulo central entre uma roda e outra é de 20,3 graus. E a altura mínima que esse carro aqui tem do solo é de 26,8 centímetros. É uma das maiores alturas mínimas, se não for a maior, entre todos os carros que a gente já experimentou aqui no Veículos e Velocidade. E o ângulo de saída, mais um número muito bom, a gente tem aqui 36,1 graus nessa saída. Quando a gente fala em termos de suspensão, a gente tem um desenho muito clássico. Eixo rígido tanto na dianteira quanto na traseira, com a questão dos diferenciais. E além disso, o freio é a disco, lá na frente e também aqui atrás, freio a disco nas 4 rodas. Embaixo do capô desse Wrangler a gente tem um propulsor que já é um conhecido nosso porque ele se popularizou agora, anda lá na Compass, na Commander, na picape Rampage, porém foi aqui no Wrangler que ele chegou. Eu estou falando do 2.0 Turbo Hurricane. Para abrir o capô não tem a molinha lá dentro, então a gente abre ele manualmente, liberando aqui as 2 presilhas, tem dos 2 lados, e depois aqui no meio você vai encontrar a lingueta em que você vai fazer o movimento da direita do carro para a esquerda do carro, ou seja, nessa linha aqui, ó, daqui para cá. Empurrou, soltou a presilha e aí na porção superior vai estar aqui o suporte aqui do capuz do motor. Então a gente tem aqui o 2.0 turbo, esse propulsor que é o Hurricane 4, a gente tem os 272 cavalos de potência, aquele mesmo que está na outra linha da Jeep, e 40,8 kgfm de torque. Só que aqui no Wrangler tem uma diferença em relação à Compass e à Commander. Lá o motor está na transversal, aqui esse motor está na longitudinal. Exatamente como um carro 4x4, exatamente como um Jeep raiz tem ao longo de toda a sua vida, como o Jeep CJ já tinha e todos os seus derivados, rural, enfim. O motor precisa estar nessa posição para que ele passe na caixa de câmbio, vá para a caixa de transferência e aí possa distribuir a força para o eixo traseiro ou para o eixo dianteiro. Por isso essa posição aqui. Agora, a gente tem um comando de válvulas duplo, um comando de válvulas acionado por corrente, então você não se preocupa com aquela manutenção da correia, e ainda variação tanto na admissão quanto no escape. Agora, claro que os números de consumo desse propulsor aqui não são os mais amigáveis, e a gente vai ver isso depois quando estiver dirigindo. Porém, acoplado com esse propulsor aqui, a gente tem então um câmbio automático e aqui no Wrangler uma caixa de 8 marchas. Se você gostou desse vídeo até aqui, se inscreva no canal aqui do Veículos e Velocidade. Também se inscreva no perfil do nosso parceiro Marco Escada lá no Instagram, @1.8. Dito isso, é hora da gente andar. Para começar nosso percurso aqui com o Wrangler, a gente começa aqui no piso de paralelepípedo. E por óbvio aqui ele vai tirar de letra essa buraqueira toda. Passa com muita valentia, óbvio, mas aqui tem um detalhezinho, né? Por ser um Jeep, olha só, cada vez que ele passa num buraco, ó, ele tem um balanço peculiar, né? A gente sabe que os carros mais tradicionais, os outros modelos que tem a suspensão independente aqui da linha Jeep, né, que usam a plataforma Small Wide 4x4, ó, não tem esse jogo todo, né, ó, do balanço do carro, filtram mais, né? Eles andam mais linear. Aqui não, mas isso é da característica e da suspensão que a gente tem, né? Então, ele passa com valentia, mas a movimentação, a ondulação do piso, a gente vai sentir um pouco aqui dentro.
Agora a gente vai analisar aqui então o nosso acesso, né, nessa primeira via mais movimentada. Eu já vou conseguir entrar bem pela direita, olha só. O carro é grande, então a gente precisa se acostumar um pouquinho mais. E aí, tão logo eu acesso, já consigo acelerar o carro, ele já vai retomar. A gente vai ver um pouco mais para frente. Agora, muito bom alinhamento aqui em termos de na reta do meu nariz, no meio aqui do símbolo, na reta também do painel e com fácil acesso para a alavanca de seta e também para a alavanca do limpador. Mais ainda, a mídia está próxima. Até posso botar o banco um pouquinho mais para trás aqui. Mas assim, por se tratar de um Jeep e por ele seguir nessa construção autêntica do próprio Wrangler, a gente não tem aqui muito painel, né? O para-brisa muito quase nos 90 graus aqui, então né, bastante reto, não é inclinado. O vidro também, né? A gente tem uma altura boa, com uma boa visibilidade por conta da altura do carro, mas não é um vidro grande. Agora o espelho lá fora, bem peculiar de Jeep mesmo, quadrado, grande, com o desembaçador ali também, isso ajuda bastante. Então assim, em termos de visibilidade de posição do motorista, ainda que ele seja de fato um carro grande para o nosso padrão aqui brasileiro, a gente consegue entender que é tranquilo de andar aqui, mas você precisa se acostumar com a ideia de que está em um Jeep e que não está num carro comum, por conta aqui né, da angulação do para-brisa e da imersão que ele te coloca. Aqui ele é autêntico. Depois de um pequeno desvio aqui no nosso circuito padrão, agora a gente vai experimentar a manobrabilidade para virar essa rua aqui, que ela é mais estreita, um pouquinho mais fechada. E tem uma coisa no Wrangler que o dono de Renegade, Compass e Commander vai ficar com inveja. É isso aqui, ó. O Wrangler precisa de um raio de giro muito pequeno para virar. Percebam? Olha como ele virou fácil nessa via que é mais apertada e virou até mesmo na contramão. Por quê? Porque ele consegue operar dentro de um raio de giro muito menor. Especialmente do que os Jeep que são construídos na plataforma Small Wide 4x4 que precisam de mais espaço. O Wrangler vira muito e muito fácil. A direção é muito direta, inclusive. Agora, com esse motor 2.0 Hurricane, a gente pode encarar aqui o aclive. E é claro que ele sente o peso aqui, ó, mas ainda assim sobe com muita força e sobe com muita capacidade, olha só. Para uma boa acelerada e em segundos a gente está andando com o carro aqui numa condição já dos 60 km por hora, mesmo no aclive. E aqui, se você quiser fazer uma troca sequencial, joga a marcha aqui para a esquerda, eu posso ir diminuindo aqui, ó, e ele já vai fazendo aqui as trocas para a gente poder usar o freio motor do carro, e é um freio motor bem direto, inclusive, com esse câmbio automático que ele tem. Terminei aqui, vou voltar para o modo normal. Para a gente fazer o acesso agora em via movimentada, essa é outra parte importante aqui do vídeo, porque assim, ó, consigo ver bem pelo retrovisor aqui que vem vindo o caminhão e ele ainda tem uma pontinha lá, que ele tem uma curvatura no espelho, então isso aumenta o ângulo de visão aqui do motorista. Tem alerta de tráfego no ponto cego, já estava percebendo aqui, ó, que quando tem a aproximação de um outro carro, ele vai me avisar lá no espelho, eu vou mostrar isso na sequência, mas consegui facilmente me projetar aqui para a faixa mais da esquerda. Nesse primeiro percurso aqui com o Wrangler, a gente já consegue entender que o carro em si, ele tem uma facilidade para você rodar na cidade, ele não vai ser um problema para você rodar aqui. O que realmente pega e que a gente precisa se adaptar melhor é com a ideia de que está dirigindo um Jeep raiz, olhando para aquele capô longo, apontado, com o bico para frente, com toda essa estrutura que o carro tem. E agora para falar das assistências, olha ali ó, o alerta de ponto cego, ali pegando na ponta do espelho retrovisor com o triângulo aceso, mostrando quando o carro já está se aproximando do ponto cego. E o outro assistente que a gente já pode utilizar aqui dentro da cidade é o controle de cruzeiro. Ele tem o controle de cruzeiro tradicional, que você aciona aqui no botão central, mas ele tem o adaptativo um pouquinho mais para dentro aqui do volante. Então, ó, pressiono aqui, ACC adaptativo, programou para andar 44, eu vou botar para ele andar aqui nos 60 km por hora, no limite da via e com uma distância intermediária aqui em relação ao carro da frente. Uma distância, né, de 2 níveis aqui. O que está acontecendo agora? O Wrangler está lendo que esse Citroën à nossa frente está andando mais devagar, está mantendo a velocidade em relação ao carro da frente e também está mantendo a distância em relação aos veículos que estão indo à nossa frente. Esse aqui é do Adventure Intelligence, quando tem um radar na frente ele emite esse alerta. Porém aqui, ó, passou um carro na frente, ele vai oscilando,
não chegou nos 60 km por hora ainda, e tudo isso ele vai fazendo, controlando aqui com o piloto automático adaptativo. O carro da frente freou, o Wrangler também freou, foi monitorando e mantendo a distância. Eu vou desabilitar aqui para a gente poder experimentar uma outra função e um pouco da valentia e da capacidade que essa suspensão tem. Normalmente, Jeeps, e eu estou falando JIPE, né, na característica Jeep, passam com muita facilidade em obstáculo, mas transmitem para cá para dentro essa sensação de que o carro é mais duro. Então, é um pouco isso que vai acontecer quando a gente for passar aqui, agora aqui na frente, na faixa de pedestres elevada. Porque o que vai acontecer? Ó? Eu vou tentar passar, tem bastante movimento, vou dar um espacinho em relação aos outros carros e vou tentar acelerar aqui, ó, para que ele passe a 40 por hora, ó. Ó. Nossa, passou assim, que não sentiu nada aqui, né? Passou ali o degrau que a gente já viu em outros carros, que fica bem mais alto, que o Wrangler parece que desceu 4 dedinhos aqui e não sentiu nada. Mas claro que a gente sente que a sensação aqui dentro que ele passa pra gente é de mais força, né? A gente sente um pouquinho mais o soco aqui dentro do carro. Eu vou tentar passar 40 na lombada. Também muita valentia, sobrando longe suspensão, mas a gente de novo sentindo um pouco mais, né, desse soquinho aqui dentro. Agora, fora isso, natural, peculiar para esse carro aqui. Eu vou acionar de novo aqui o controle de cruzeiro adaptativo e a gente vai tentar ir então até os 60 km por hora aqui, mas ele vai parar lá na frente por conta do sinal fechado. E como esse controle de cruzeiro ele é adaptativo, o que o Wrangler vai precisar fazer? Ó? Ele já está identificando os carros aqui à nossa frente e ele tem que frear, olha só o que ele está fazendo, e vai ir até a parada total. Eu coloquei o pé no freio aqui porque eu não confiei no sistema e porque o espaço entre um carro e outro estava bem pequeno. Eu deveria ter deixado mais espaço entre um carro e outro. Mas ele iria até a parada total em relação a esse Audi que estava aqui na nossa frente. E por conta de eu ter mantido esse espaço menor, ele fez a frenagem muito em cima em relação aos outros carros. Então, se eu tivesse deixado um espaço maior entre um veículo e outro, ele teria parado o carro, né, iniciado a fazer uma frenagem mais gradual e já parado um pouco antes. Mas a gente já viu aqui que o controle de cruzeiro adaptativo funciona na cidade e tem essa função de ir até a parada completa do carro. Em termos de média de consumo, o Wrangler com esse motor 2.0 turbo, ele não vai fazer milagre. A gente tem aqui 7.4 km com litro com esse carro rodando em um trânsito urbano. E uma autonomia aqui com quase 3/4 de tanque, ainda de 330 km. Não faz de fato milagre. A gente não vai esperar uma média muito maior de consumo em relação a isso que a gente tem aqui. A média urbana vai ficar no 7,5 e não vai ir muito além. Na estrada depois a gente faz uma outra média específica de percurso em rodovia. E antes da gente fechar esse nosso ciclo urbano, a experiência do Wrangler no trânsito é de fato de estar andando em uma coisa completamente diferente do que outros carros. Eu estou olhando esse C3 por cima do teto dele, o Tracker lá que é para ser um SUV, mas a gente entende aqui no canal que é um crossover, também estou olhando por cima do teto. E só de olhar para o lado aqui a gente percebe que os outros carros estão mais baixos. Vamos ver o caminhão aqui do lado, estou quase na altura ali dos ocupantes do caminhão. Então é uma experiência muito peculiar e olhar para trás, todo o processo, a ambientação que esse carro tem, é uma experiência totalmente diferente realmente daquilo que a gente já está acostumado. E para quem não entende essa ideia toda, ela vai causar um estranhamento. Porque a gente tem que perceber o seguinte, que esse carro ele tem balanços, ele anda no asfalto e ele copia um pouco. Então a gente sente, né, a situação aqui dentro. Porque a suspensão não tem um filtro, né? A suspensão ela é própria para condições totalmente adversas. Então aquela ideia do Jeep raiz mesmo, tá de fato aqui como não poderia ser diferente a gente ter um Wrangler nessa forma. Olha só, até pela altura, né, a gente precisa cuidar aqui um pouco para se posicionar quando está numa situação, né, de maior aperto. Agora, dito tudo isso, a gente vai para a estrada agora para experimentar um pouco mais das assistências e também do que esse motor nos oferece.
Agora, encaminhando para o percurso rodoviário, a gente já consegue acompanhar um pouco das assistências que esse carro tem. É um pouco daquilo que a gente já viu lá na estrada, então, aliás, lá na cidade. Então, pressionando aqui, controle de cruzeiro adaptativo ligado, presetou para andar aqui, vou marcar para andar a 80 km por hora. Ele vai rodar a 80 km por hora até o momento em que, mais uma vez o alerta de radar, mas ele vai continuar rodando até o momento em que encontrar um carro andando mais devagar, né? Ou que o trânsito na nossa frente, à nossa frente, for andar um pouco mais devagar. Ele vai encontrar isso ali na frente e a gente vai falar na sequência. Agora, em termos, né, de posição aqui, a gente já consegue perceber mais uma vez aquela altura bastante elevada do Wrangler e passando na imperfeição do asfalto, ele copiando para cá para dentro. Vamos fazer um testezinho aqui, olha só. Vamos para trás aqui desse Mitsubishi e eu vou programar para ele andar, ó, programado para ele andar a 90 km por hora agora e ele está aqui, ó, a 75 km por hora. Por quê? Porque ele está percebendo o carro mais lento indo à nossa frente. Quando ele encontrar uma faixa livre, olha só, ele vai acelerar agora, inclusive vai chegar nos 90 km por hora, que é o limite que eu programei para ele andar, e vai manter até encontrar outro veículo à nossa frente. Aquele controle de cruzeiro, né, o ACC tradicional, que a gente já está acostumado a encontrar nos modelos da Stellantis. O Wrangler não tem aqui aquele corretor da evasão, nem te centraliza na faixa. Então, olha só, se eu solto aqui o volante, ele vai evadir, né? Ele vai atravessar de uma faixa para outra. O assistente está mesmo no alerta de ponto cego e também no controle de cruzeiro adaptativo. Agora a gente aproveita um pouquinho desse trecho aqui rodoviário para fazer uma aceleração com esse carro. Vou deixar o motorista que está atrás aqui passar pela gente. Vou baixar para 60 km por hora. E agora, afundando o pé no talo, olha só como ele já, né, joga para cima a frente, 100 km por hora e foi fazer ali a troca de marcha nas 5.000 rotações. Uma coisa que eu percebi aqui é que ele tem muita força e tem muita aceleração, mas ao mesmo tempo também tem muita massa para carregar, tem muito peso do carro. Então, se a gente for lembrar lá da Compass Black Hawk, que é super ágil e tem os 272 cavalos instantâneos quase ali para a gente poder acelerar e entrega rápido, é óbvio que o Wrangler é muito mais lento e não vai fazer a mesma coisa que o Compass, não dá para esperar esse desempenho. Por quê? Porque são propostas diferentes, são situações completamente diferentes, mas ainda assim, olha só, uma aceleradinha já reduz marcha, não precisa nem apertar fundo. E olha como ele cresce, logo já está indo aqui nos 120 km por hora, até a gente passando um pouco do limite. É muito para a gente poder entender a ideia do carro, a proposta do carro e como é que ele vai se comportar no trânsito. E também a gente tem um outro assistente, que é o próprio alerta de frenagem de emergência. Então esse carro, ele, no momento em que ele encontrar um veículo andando mais devagar, eu vou fazer essa simulação, ele vai nos dar esse alerta. Então olha só, vamos apressar contra o caminhão aqui. Ó, percebam ali que ele já aparece com o ruído forte e também o alerta para a gente fazer a frenagem aqui no painel de instrumentos, que ele aparece aqui esse alerta. Você pode configurar esses alertas ali como a gente já mostrou na tela da central multimídia. A frenagem do Wrangler não dá para esperar que ele vai ser algo instantâneo, em termos, né, da hora que você põe o pé no freio. Por ser um Jeep, e os Jeeps em geral têm essa característica, eles não têm um freio instantâneo. Você precisa planejar a sua frenagem. Se o trânsito botou o motorista lá na frente, botou o pé no freio ou ligou o pisca-alerta, com muita antecedência você já precisa botar o pé no freio para fazer uma frenagem mais gradual. Porque se você deixar para frear em cima e pensar que o desempenho de frenagem dele vai ser igual a de um carro tradicional, você está enganado. Ele não vai funcionar dessa forma. E aqui na estrada, né, segue, como eu disse lá atrás, né, com aquele carro que vai copiando um pouquinho, né, da ondulação do asfalto, a gente sente até os buracos menores no asfalto. É um carro que vai trazer essa sensação, né, de transferir por conta da suspensão. Não que a suspensão não tenha capacidade, bem pelo contrário, mas por conta desse desenho todo que a gente tem. Agora, para a gente fechar e encaminhar, foi um percurso bem curto aqui na estrada, não deu exatamente para a gente fazer uma média tão real assim,
mas eu estou fechando com 9 km com litro. Eu imagino que a gente consegue fazer médias com o Wrangler em percurso de estrada plana, sem fazer acelerações, mantendo uma média mais uniforme de velocidade e numa casa aí de 90 a 100 km por hora, a gente consegue fazer uns 10 km com litro. Agora olha só, a curva, ó. Olha só, controle de tração até mesmo acionando aqui, entrando em cena para conter o meu abuso, freando as rodas do lado esquerdo, porque não é um carro próprio para fazer curva em alta velocidade. Se trata aqui de um Jeep e é muito bom a gente poder ter essa assistência exatamente para que o motorista não cometa um abuso como eu cometi agora, para a gente poder experimentar. Já deu para perceber que o controle de tração entrou em cena, corrigiu as rodas do lado esquerdo, ele segurou bem e me manteve na trajetória. Não é um carro para você abusar em curvas. E isso é um problema do Wrangler? Não, isso é uma característica do projeto desse carro. Dito isso, agora a gente vai para a parte boa do vídeo, que é lá no Parque do Tuia, no Litoral Norte. A gente tem aqui um modelo que honra perfeitamente a sua tradição e que está plenamente de acordo com aquilo que ele se propõe. Tem toda a tecnologia e toda a parafernália necessária para você não ficar empenhado, não atolar em nenhuma outra situação. Vou te dizer um pouquinho mais. Esse carro aqui, de fato, ele é um dos mais interessantes e com mais personalidade que a gente tem hoje no mercado. Pena que ele custa caro, podia até ter uma versão um pouquinho mais barata. Se gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e a gente fica por aqui. Tchau e até um próximo vídeo.